Nosso cordial bom dia aos irmãos e amigos e aqueles que nos visitam. É uma alegria estar com vocês nesta manhã. A hora está um pouco avançada, mas queremos compartilhar com os irmãos nesta manhã um tema. E eu me lembro que em algumas ocasiões as crianças se perguntavam qual que é o tema ou a palavra-chave da mensagem. Então, o título é um grande projeto para Deus, mas a palavra-chave pode ser projeto, né? Um grande projeto para Deus. Se eu perguntar aqui para as crianças, algum nome da Bíblia que as crianças gostam de ouvir histórias, alguma aventura, alguém se lembra? As crianças se lembram de algum nome? Algum nome da Bíblia? Algum personagem? Alguém falou Jó? Daniel? Que mais? Que as crianças... Davi? Então vamos falar sobre Davi, então, já que ela lembrou o nome de Davi. E eu gostaria de pedir aos irmãos que abram a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 7, verso 2. Nós vamos encontrar ali neste texto uma certa preocupação de Davi. Davi ele morava numa casa bem confortável e ele era rei ali em Israel, mas ele tinha uma perturbação, uma preocupação. E certa ocasião ele então foi ao profeta Natã e disse o seguinte: profeta Natã, olha, eu moro em uma casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. A arca de Deus era guardada numa tenda. Davi havia trazido a arca ali para a cidade, mas a arca estava abrigada na tenda ali do santuário. E ele não recebeu nenhuma ordem de Deus para construir um santuário, mas ele manifestou essa preocupação ao profeta Natã. E o profeta Natã falou: olha, Davi, ele compreendeu a mensagem e disse: siga em frente, esta é uma boa preocupação. Agora vamos pular agora para 1 Crônicas 28, verso 2. Muito tempo depois, Davi, ao fazer uma cerimônia de transferência, de transição do cargo, ele era rei, e ele estava fazendo essa transferência de cargo para o seu filho Salomão. E ele mencionou essa questão lá diante do povo, da seguinte maneira: pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouve-me, irmãos meus e povo meu, era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor. Davi tinha no coração um propósito, e ele manifestou o propósito diante do profeta. O profeta Natã disse: siga em frente. Só que Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Por quê? Aquele templo iria demorar um bom tempo. Davi já estava em avançada idade. Deus aprovou o projeto, mas disse que quem haveria de edificar aquele templo era o seu filho Salomão, a quem Deus havia escolhido como sucessor de Davi. Pois bem, naquele discurso que Davi fez, naquela cerimônia de transição ali da responsabilidade, ele como líder, ele disse o seguinte, em 1 Crônicas 29:1: esta obra é grande. Ele havia idealizado alguma coisa fabulosa, esplêndida, algo que não tinha nenhuma referência, nenhum paradigma ali conhecido.
Ele pensou em uma coisa assim realmente muito grande. Esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. A preocupação de Davi era que fosse edificado um santuário para a glória de Deus. E Deus, por ser grande, pela majestade de Deus, o templo também deveria ser uma coisa muito nova. No livro Patriarcas e Profetas, nós encontramos uma declaração da Sra. White que diz: desde o início mesmo do reinado de Davi, um dos seus mais acariciados planos fora erigir um templo ao Senhor. Isso está na página 750. Esta não foi uma ideia que surgiu já no apagar das luzes da temporada do reinado de Davi. Desde o início, ele já tinha acalentado no coração este plano. Mas quando chegou já na fase avançada da idade, ele procurou o profeta Natã e depois recebeu ali a aprovação daquele projeto. No verso 2 do capítulo de 1 Crônicas 29, nós vamos encontrar ali a dedicação de Davi. Vejam só, ele diz: eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas e mármore, tudo em abundância. Nós temos aqui na congregação, nessa comunidade, várias pessoas que têm experiência, que se envolvem em construção. São pedreiros, são construtores. Para uma construção, há necessidade de pedra, de areia, de ferro, de madeira, e uma porção de outros materiais. E no caso Davi, Deus havia revelado que ele não executaria aquela construção, mas Deus não impediu de ele envolver-se nos preparativos para aquela construção. Então, e ele diz: eu dediquei o quê? Com todas as minhas forças, a edificação da casa de Deus, como ele diz, a casa do meu Deus. Ele dedicou toda a sua atenção, toda a sua energia. E os preparativos, então, ali para o futuro santuário, que seria edificado por meio do trabalho de seu filho Salomão: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras, mármore. E ele diz: eu providenciei tudo em abundância. Se formos para nós temos aí alguns elementos utilizados no templo, e depois no verso 1 do capítulo 29 ainda, disse mais o rei Davi a toda a congregação: porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Ou seja, a utilização de todos aqueles materiais, então, deveria ser canalizado para a casa do Senhor Deus. E no verso 3 nós encontramos: e ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto já preparei para o santuário. E querem ver qual foi o montante da contribuição de Davi para aquele grande projeto para Deus? Então, se nós formos na Bíblia Nova Almeida atualizada, ela tem uma linguagem que já faz essa conversão de algumas unidades de medidas. Encontramos na Bíblia, nas Bíblias com as versões mais conhecidas, e na Nova Almeida já tem a conversão. Diz que Davi doou 100 toneladas de ouro, e diz que o ouro de Ofir, o melhor ouro, 100 toneladas, e 240 toneladas de prata purificada. Possivelmente o valor do ouro na ocasião
quem sabe não fosse o que nós temos nos dias de agora. De qualquer maneira, era símbolo de riqueza, de posse, de patrimônio, de valor. Então, essa foi a contribuição particular de Davi para aquele grande projeto. E no verso 5, então, por ocasião daquela reunião com todos os seus súditos, as pessoas, os príncipes, os trabalhadores, enfim, Davi, ele apresentou uma campanha que está aí no verso 5 do capítulo 29 de 1 Crônicas. Davi disse: olha, eu tive um propósito de construir a casa, mas o Senhor disse que eu não construiria, mas sim meu filho. Eu dediquei, tomei tempo, preparei muita coisa, e também do meu tesouro particular eu dou aquilo que tenho. E Davi então lançou uma pergunta ao povo: quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Davi falou de disposição, ato de ofertar, e ofertar de uma maneira com generosidade e para uma finalidade específica. Não se tratava de um imposto, de uma obrigação, de uma ordenança, apenas uma indagação e eu abrindo uma oportunidade para a contribuição das pessoas. E o resultado, então? Qual foi a resposta do povo? A resposta do povo está ali no verso 6. Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os administradores das empresas do rei, voluntariamente contribuíram. Então houve uma pronta resposta por parte ali das pessoas em relação à execução daquele grande projeto. E que tipo de contribuição, de oferta, então, ocorreu ali como resposta à campanha, ao apelo de Davi? Nos versos 7 e 8, nós encontramos aqui: deram para o serviço, não deram para os tesouros do rei, não deram para como um imposto, como um tributo, deram para o serviço da casa de Deus, fazendo a conversão das doações ali daquelas pessoas que estavam presentes naquela ocasião. Foram mais 170 toneladas de ouro arrecadadas naquele momento, 10 mil barras de ouro, 340 toneladas de prata, e Davi já havia doado 240 toneladas, o povo agora acrescentou mais 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze, 3.400 toneladas de ferro e pedras preciosas em abundância. Não há um inventário quantitativo das pedras, mas aqueles que tinham pedras preciosas, então doaram para a decoração, a fabricação dos utensílios que seriam a ornamentação ali no templo. E qual foi o resultado então desta generosidade? Diz que o povo se alegrou com tudo o que se fez, contrariamente à atitude do ser humano, que é voltada para ter e não para doar. Eles doaram com generosidade, e aqui tem a atitude do povo. O povo se alegrou com tudo o que se fez, voluntariamente. Por quê? De coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Foi um momento assim muito especial, quando Davi mencionou a respeito, apresentou ao povo o grande projeto, o que ele havia preparado, as ofertas dele, e abriu a oportunidade para que as pessoas também pudessem colaborar. Então nós encontramos aqui alguns elementos. Eles deram de que maneira? Voluntariamente, com o coração íntegro, liberalmente, sabendo o propósito daquele empreendimento. E o resultado diz que houve júbilo, alegria, boa disposição. E a finalidade do projeto
Ali, Davi tinha em mente que as pessoas deveriam reconhecer as bênçãos materiais de Deus, deveriam contribuir com a obra de Deus, e aquele templo também deveria ser um fator de aproximação das pessoas em relação à comunhão com Deus, e também havia uma preocupação para testemunhar da salvação de Deus. Ou seja, a preocupação de Davi não era com respeito à existência de ter um templo famoso, magnífico. Existem algumas igrejas famosas como templo, como edificação turística. Quem vai lá em Paris, tem lá a Catedral Notre Dame, que é um prédio majestoso. Quem vai lá ao Vaticano, tem lá a Basílica lá de São Pedro, que é também alguma coisa majestosa, que está ali também como uma espécie de um monumento da arquitetura, um símbolo de riqueza, enfim, uma série de coisas. Davi, ele estava preocupado com evangelização. E se nós percebermos aqui, a senhora White diz no livro Patriarcas e Profetas, ela explica por que o povo foi tão generoso. Então diz ela, foi unicamente Deus que comunicara esta disposição a seu povo. Ele e não o homem devia ser glorificado. Fora ele que provera o povo com riquezas, e seu espírito tornara-os dispostos a trazerem suas coisas preciosas para o templo. Tudo era do Senhor. Se seu amor não tivesse movido o coração do povo, os esforços do rei teriam sido em vão e o templo nunca se teria erigido. Se não fosse a atuação do Espírito de Deus movendo as pessoas para que pudessem então ofertar a Deus, diz que não seriam suficientes os esforços do rei e nem também as ofertas ali do rei Davi. Agora, a senhora White no livro Profetas e Reis diz o seguinte: assim devia a lei do céu brilhar no mundo envolvido em trevas, e uma voz devia ser ouvida apelando a todos os povos para que volvessem da idolatria a fim de servirem ao Deus vivo. E mais adiante, por ocasião da dedicação do templo, Salomão repetiu o propósito de Davi, que está lá em 1 Reis 8,60, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. De modo que o projeto da construção do templo tinha em mente, Davi tinha em mente o aspecto de evangelização, a missão, que todas as nações da terra pudessem saber que só o Senhor é Deus e que não há outro Deus. No reinado de Salomão, de Davi e Salomão, Israel tornara-se forte entre as nações e tivera muitas oportunidades de exercer poderosa influência em favor da verdade. Os pesquisadores da verdade, vindos de terras pagãs, não retornavam insatisfeitos. Produziram-se conversões e a igreja de Deus na terra se ampliava e prosperava. Porque vinham estrangeiros, vinham visitantes e pessoas curiosas, mas vinham pesquisadores da verdade, iam a Jerusalém. Então, o interessante é que essas visitas, essas passagens por Jerusalém produziam o que? Conversões ao verdadeiro Deus. Agora, as ações de Davi. Davi deu a Salomão, então seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor. Ele não poderia iniciar a construção, porque Deus havia orientado Davi a esse respeito, mas uma coisa ele poderia fazer a campanha, dar ofertas particulares, conclamar a participação do povo, e ele se ocupou em preparar a planta, arrolar o inventário dos utensílios, dar os modelos, enfim, preparou tudo aquilo que estava ao alcance dele para
a edificação daquele templo, de um grande projeto para Deus. Apenas algumas curiosidades. Quantas pessoas trabalharam na construção do templo? No ano 480 da saída de Israel do Egito, começou a construção e durou cerca de 7 anos. E a Bíblia diz que 30 mil trabalhavam no Líbano. O canteiro de obra ali do templo, na verdade, não era só no templo, diferentemente, né, irmão Gil? Quando a gente vai fazer uma construção, a gente monta o canteiro de obra ali. Só que o canteiro de obras lá da construção do templo era diferente. 30 mil pessoas trabalhavam no Líbano, ficavam um mês trabalhando fora de casa e depois ficavam 2 meses em casa, lotes de 10 mil, 30 mil pessoas envolvidas. Mais 70 mil que pegavam os materiais que eram trabalhados, madeira, pedra e assim por diante, e levavam as cargas. E depois mais 80 mil talhavam pedras nas montanhas. E sobre esse praticamente 180 mil pessoas, havia 3.300 líderes, chefes de equipe, que seriam os chefes oficiais. Ou seja, verdadeiramente um grande projeto, alguma coisa magnífica. E então, quando Davi fez aquele apelo ao povo, apresentou o projeto do templo que seria edificado, e o povo deu ofertas, aí Davi fez uma oração. Essa oração está ali no livro de 1 Crônicas, capítulo 29. Eu vou destacar apenas algumas poucas coisas. No verso 14, Davi fez uma confissão de reconhecimento, porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Veio de ti, e nós estamos devolvendo para ti. No verso 16, ele diz: Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Veio de ti, e está retornando para ti. E no verso 18, tinha a preocupação que qualifica, caracteriza, assim, aquela preocupação de um verdadeiro líder. Ele orou e fez uma oração de intercessão diante de Deus. Ele diz: Senhor, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. Aqui nós vemos uma preocupação de Davi além do templo. Ele estava preocupado com as pessoas, para que por meio, assim, do serviço do santuário, então, a mente e o coração das pessoas pudessem estar firmados em Deus. Este foi praticamente, penso eu, o primeiro templo construído. Foi um templo magnífico, uma coisa assim impressionante, que certamente chamou a atenção das pessoas do interior, de outras cidades, de outras regiões, e as pessoas passavam ali para visitar, conhecer aquela dinâmica, a parte funcional do templo, e com aquilo despertar a atenção do povo para as coisas de Deus. Hoje nós temos muitos templos. Só para vocês terem uma ideia, no mundo, a Igreja Adventista tem 91.140 igrejas organizadas, e tem 72.605 grupos. Na divisão sul-americana, nós temos 14.353 igrejas e 14.147 grupos. E o grupo de quadra faz parte, então, dessa estatística. E na divisão, mais de 2.500 membros. Agora, eu gostaria de apresentar para os irmãos, não o projeto do templo de Davi, aquilo é coisa passada, aquilo já aconteceu, depois infelizmente foi destruído, depois ele foi reconstruído, enfim. Quero apresentar nesta manhã o projeto do grupo de quadra. É certo que estamos aqui numa cidade do interior do estado, uma pequena cidade,
E o projeto consiste no seguinte: construção de um templo na cidade. Isso já foi votado em comissão. A capacidade para 119 lugares. A área do terreno, que foi adquirido tempos atrás, 250 metros quadrados. 2 pavimentos. A área construída final vai encerrar uma área de 222 metros. E graças a Deus, este projeto já está com alvará de construção, que foi o alvará número 9 do ano 2000, aqui expedido, fornecido pela prefeitura de Quadro. Existem alguns lugares nos Estados Unidos que não basta apenas comprar um terreno e ter o dinheiro para construir a igreja. Depende da aprovação da vizinhança, se os vizinhos aprovam ou não a existência, a construção de uma igreja. Aqui houve uma certa dificuldade naquele bairro para a aprovação da prefeitura, mas finalmente a prefeitura reconsiderou e ela disse: não, vocês podem construir a igreja. Ou seja, o terreno está lá, escriturado, registrado, a planta foi feita e aprovada pela igreja e a prefeitura aprovou a construção. E no caso, aqueles que ainda não viram, esta é a fachada segundo o projeto que foi aprovado da futura igreja de Quadro. Nós temos aqui um pequeno a reprodução do projeto arquitetônico da igreja, e nós temos aqui também a cópia do alvará. Esse é um documento muito importante. Quem mexe com obra sabe o quanto é difícil às vezes conseguir um alvará de construção, tantas exigências, e esse, graças a Deus, é o alvará para a construção. Temos algumas fotos tiradas na quinta-feira, foi a última visita que eu acabei fazendo meio às pressas à obra. Ali nós temos já praticamente as fundações, todas as perfurações, foram 36 brocas perfuradas e já estão cheias, e agora eles já estão trabalhando ali nas sapatas. O nível já foi tirado, já quantificamos inclusive a quantidade de terra para fins de aterramento ali, e a construção ela já está praticamente, já foi iniciada ali para a futura igreja. E agora vem a pergunta que nós gostaríamos de reproduzir, a mesma pergunta que Davi fez para naquela ocasião: quem está disposto a contribuir então com a edificação da nossa igreja, futura igreja de Quadro? Eu fico pensando, irmãos, que o dia da inauguração, eu estava pensando aí que, vendo aqui a orquestra, as crianças, os jovens participando, já pensaram, irmãos, o dia da inauguração, né? Ali as crianças participando, a igreja cantando ali o hino 14, depois o hino 34, fazer estremecer os pilares ali daquela igreja. Já pensaram assim, se Deus permitir, e certamente é da vontade dele, fazermos uma cantata de Natal este ano ainda, lá já na nova igreja? Né? Estamos aqui, graças a Deus, generosamente, a família Matos cedeu esse espaço aqui até que a igreja seja construída. E eu vejo ali a irmã Vera, o irmão Ismael, que já se ocuparam na construção de igreja em outros lugares aí, que tinha um sonho, tinha um projeto, né? Tinha um projeto. E agora, este ano 2021, estamos bem perto para que esse projeto seja materializado. Eu estou assim muito contente ao estar participando já por 4 meses aqui na comunidade de Quadro. Minha esposa e eu tínhamos assim o ano passado assentado um propósito de quem sabe o ano 2021
a gente ir para algum lugar, ou na periferia de Tatuí, em algum lugar, não sei, e continuamos orando, e de alguma forma Deus nos encaminhou aqui para o grupo de quadra, e desde que viemos aqui no primeiro sábado de janeiro deste ano, resolvemos fixar assim, residência assim, em termos de igreja na comunidade. E agradecemos aqueles que nos acolheram e muito obrigado. Estamos envolvidos nesse projeto aí, torcendo e dedicando tempo e atenção, e estendendo para os irmãos também esta oportunidade de participação neste projeto. Como que as contribuições poderão ser feitas? Nós temos lá atrás o irmão Jefferson, que é o tesoureiro. Então vamos proceder de maneira organizada, não vamos fazer quem vai dar a oferta hoje, constranger, criar assim uma situação desagradável, não. Cada família querendo participar deste grande projeto para Deus. Não é na dimensão do templo de Davi, o templo de Salomão, porque ali o contexto era outro, mas é um grande projeto para Deus. Hoje eu ouvi uma irmã falando que tinha lá alguém do relacionamento lá, que diz, olha, eu preciso procurar um caminho. Muitas pessoas estão procurando um caminho. Pessoas estão pesquisando a verdade. A senhora White disse que muitas pessoas iam a Jerusalém, então é porque estavam pesquisando a respeito da verdade. E um templo ali na igreja de quadra vai servir o quê? Para abrigar essas pessoas que Deus já está movendo desde agora o coração dessas pessoas. Ali para que tenha um monumento ao quarto mandamento. As ofertas poderão ser colocadas no envelope de dízimo e direcionando assim aqueles recursos que a família, que a pessoa tiver o desejo no coração de participar deste grande projeto. Este ano, isso não vai ficar 4, 5 anos, é um projeto especial que tem um começo, um meio e, se Deus permitir, um fim, para em breve estarmos, quem sabe já no verão, estarmos na nova igreja. Então as famílias poderão contribuir e escrever ali a finalidade, além de dízimo, oferta, e se tem uma contribuição específica para essa finalidade, então escrever construção da igreja de quadra. É isso mesmo? Ok. E aí o irmão Jefferson, ele vai contabilizando, vai registrando fielmente isso aí. O que é dízimo vai para a associação, o que é oferta já existe um plano de distribuição, e aquilo que é para a construção, então ele vai armazenando num fundo especial para utilização, para os pagamentos aqui de finalização da obra. Uma coisa é a construção da obra, da construção da parte civil, e tem uma outra questão, e que fazia parte das preocupações de Davi, que era em relação aos utensílios do templo. Então, a parte civil está sendo executada por uma empresa construtora que vai fazer apenas o lastro, a parte básica. Só que cabe à igreja depois pavimentação de calçadas, a construção do muro, a questão de ar-condicionado, sistema de som, os utensílios para as classes das crianças, enfim, toda aquela parte de mobília e de utensílios. De modo que, se nós, como igreja, como comunidade, então, pudermos contribuir na medida dos recursos que Deus confere a cada pessoa, a cada família, não tem dúvida que, paralelamente ao término da construção em si, teremos recursos suficientes para, então, a mobília e aqueles elementos básicos para que a igreja possa funcionar de maneira normal. E então vem aqui a pergunta que nós gostaríamos de deixar com as famílias, com os irmãos. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Esta é uma indagação que vai ficar por parte da igreja,
por parte da construção em relação a esse grande projeto para a Casa de Deus ali na cidade de Quadra. E eu queria, nesta manhã, então, convidar o pastor Glauber, que está conosco aqui, para ele fazer uma oração especial de dedicação do projeto. Em virtude da pandemia, nós não temos como fazer uma cerimônia de lançamento de pedra fundamental, porque isso, até a praça da cidade de Quadra, ela está toda interditada pela pandemia, isso não ficaria bem. Mas eu acho que mesmo não estando ali no terreno, na rua Joaquim Pfeiffer, número 142, não estando lá, mas a fachada da igreja está aqui. Eu convido o pastor Glauber, e eu queria pedir duas crianças aqui, voluntários que pudessem vir à frente para segurar a planta da igreja. A planta da duas. Lá. Então, pastor Glauber, as crianças vão segurar sobre aqui. Você bateu com o vai pra frente das meninas, você já trabalhou lá pra Vai lá, bebê, tá? Vai lá. Irmãos, isso aí é um gesto simbólico, mas também é uma... Ok. Nós vamos dedicar este projeto. Irmãos, este aqui é o projeto arquitetônico. Temos o projeto de fachada, o projeto luminotécnico, o projeto de fundações prontos. E ainda estamos aguardando para execução mais dois projetos, que é o projeto elétrico e o projeto hidráulico, que vem na sequência. Mas esse é o arquitetônico e ali está o projeto da fachada. Alguma coisa assim sóbria, discreta, não onerosa, mas que pode representar bem, então, a igreja ali na cidade de Quadra. Então, nós gostaríamos de pedir que a congregação ficasse em pé e nós vamos pedir a bênção de Deus para esse projeto, dedicando, então, este empreendimento para que Deus providencie os recursos necessários, possa mover os nossos corações, cuidar daqueles que estão trabalhando para evitar acidente, enfim, que dentro de mais alguns meses, pela graça de Deus, nós possamos marcar o dia que nós vamos fazer um culto de agradecimento aqui, da região tão agradável que nos abriga, e marcar, olha, o sábado seguinte vai ser na rua Joaquim Pfeiffer 142. O pastor Glauber, então, por gentileza, se puder pedir a bênção. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, nos alegra o coração ler a Bíblia e ver quantas vezes o Senhor convocou o seu povo para cumprir uma missão, para realizar um projeto, e o teu povo se dispôs com um coração alegre, feliz e disposto a contribuir com o seu tempo, com os seus recursos, com a sua energia, com as bênçãos que o Senhor os concedeu, e por meio dessas bênçãos realizar o projeto que o Senhor colocou nas suas mãos. Por isso, bondoso Deus, nessa manhã nós queremos nos unir a essa multidão de corações dispostos, de pessoas que se alegram em ver a tua causa crescendo, em ver o teu povo se multiplicando, em vendo os pontos de luz crescendo nesse território. E nos alegra, querido Deus, sabermos que nós temos hoje o privilégio de podermos participar da realização desse projeto, da concretização desse sonho e da construção dessa igreja. Venha, querido Deus, despertar no coração de cada um de nós o desejo de conhecermos, de participarmos, de nos envolvermos com esse projeto e de estarmos constantemente em oração, pedindo para que a tua vontade se cumpra em cada etapa, em cada fase desse projeto. Querido Deus, certamente desafios vão aparecer pelo caminho, problemas, dificuldades, e por isso nós gostaríamos de orar também que teu Espírito esteja presente com todos os responsáveis, os líderes
aqueles que estarão envolvidos mais diretamente com a construção, com as tomadas de decisão, para que o melhor possa ser realizado em Teu nome. E que, como eu disse o irmão de Vonzir, que nesse ano ainda, se for da Tua vontade, que a gente possa ter uma igreja aberta, disposta a receber curiosos, interessados, para ouvirem a Tua palavra, e que nós possamos louvar o Teu santo nome neste lugar especial escolhido por Ti. Venha estar com cada pessoa aqui presente, com as crianças que estão aqui também, que nós possamos, querido Deus, ter muitas gerações crescendo, sendo alimentadas nesse templo, se desenvolvendo e utilizando os seus dons para adorar e para falar de Cristo a outras pessoas também. Que esse templo que nós estamos erigindo em Teu nome, que ele seja um lugar de adoração, um lugar de encontro com a divindade, um lugar em que pessoas poderão entregar o seu coração a Ti e conhecer a verdade. Tudo isso nós pedimos, bondoso Deus, e no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém.